Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje a gente vai falar de uma coisa super importante, uma coisa que atinge milhões de mulheres, que é o sangramento uterino anormal, que é aquela menstruação excessiva que vem coágulos de sangue, vem pedaços, parece que está sendo um pedaço de fígado. Você sabe disso, você que já passou por isso, está passando por isso, sangrando por vários dias, está vindo muito sangue, já ficando fraca, com anemia. E eu sempre gosto de dizer aqui que não é normal esse sangramento. Tá? Se você está passando por uma situação, está se preocupando de escolher as roupas que você vai sair no período da menstruação porque está com medo de se sujar, se manchar, se você já sujou os lençóis de cama, se tem que estar trocando o absorvente a cada hora praticamente porque está vindo aquele rio de sangue, isso não é normal. Esse vídeo de hoje a gente vai falar as possíveis causas e como é que você vai fazer o diagnóstico. Porque a primeira coisa que as pacientes sempre se perguntam é assim, meu Deus do céu, o que é isso? É uma coisa grave, será que está acontecendo comigo? Isso aqui é um câncer, é caso de cirurgia? Então, antes da gente ter esses pensamentos de angústia, de ansiedade, é fundamental, de fato, a gente parar, se acalmar e tentar procurar ajuda para fazer o diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico é saber o que é que está causando esse sangramento. E esse vídeo é muito importante que você fique até o final, porque eu vou falar no detalhe algo muito atual que foi exatamente um consenso publicado, uma nova diretriz que a gente chama na medicina, pelo Colégio Nacional Francês, e a Europa toda e o mundo todo agora tem seguido essa nova diretriz. Então, estou trazendo algo que é atual da medicina de 2023 para compartilhar com vocês que são nossas pacientes, porque às vezes é o meu papel aqui traduzir essa linguagem que eu sempre chamo do mediquês, né, da linguagem médica, para o pacientês, ou seja, para vocês entenderem como é que vocês vão descobrir isso daí. Toda vez que vocês estiverem frente a essa situação, qual é o primeiro exame que vocês vão procurar fazer? Ou vocês podem ir diretamente a uma clínica, um hospital fazer, ou você procurar um médico clínico geral, um ginecologista para lhe solicitar, se você tiver plano de saúde, se você for fazer pelo SUS, procurar o médico do posto e conversar com o médico, a opção dele pedir esse exame, que é o ultrassom transvaginal. É o primeiro exame que você tem que fazer. Doutor, eu sou virgem, eu nunca tive relação, eu posso fazer ultrassom transvaginal? Não pode. Aí você teria que fazer o ultrassom pélvico, que é aquele por cima, que tem que encher a bexiga. O ultrassom pélvico vai ter algumas limitações, sim, de diagnóstico, mas para esse caso especificamente a gente consegue determinar na maioria das vezes a causa do sangramento. Mas o melhor exame vai ser o ultrassom transvaginal. Nesse ultrassom transvaginal, a gente pode dar alguns diagnósticos possíveis. Quais são os principais deles? O primeiro deles é o mioma, que é o mais conhecido deles. O mioma ele pode ser de 3 tipos, eu sempre falo, tem vários vídeos nesse canal falando sobre isso. Tem um tipo de mioma que ele fica mais para fora do útero, que a gente chama tecnicamente de subseroso. Existe um tipo de mioma que fica aqui, olha, na parede do útero, e aí a gente fala tecnicamente que o nome desse mioma é o intramural, ou seja, intramuro, dentro da parede do útero, e existe o que está aqui dentro, né? Na cavidade uterina, e esse a gente chama de o mioma submucoso. Esse mioma submucoso é o pior deles. Tá? Pior dele porque vira câncer? Não, mioma é benigno, mioma não vira câncer, isso é fundamental que vocês guardem essa informação. Porém, por ele estar aqui aonde é criada aquela camada chamada de endométrio, que a mulher menstrua, ele vai causar muito sangramento, muita cólica e causa também a infertilidade, já que, ó, vocês veem nesse outro modelo que a gente tem aqui exatamente um útero com um bebê. Olha, se eu tirar o bebê, isso aqui é a cavidade uterina. Isso aqui é esse espaço aqui dentro. Então, o bebê ele é formado aqui dentro. Então, por isso que o mioma submucoso ele causa infertilidade, ele causa a dificuldade de engravidar e ele tem que ser retirado também através de um procedimento chamado histeroscopia, que é como se fosse uma endoscopia do útero. A gente vai com uma câmerazinha, eu vou mostrar para vocês agora uma imagem aí da histeroscopia. Então vocês estão vendo essa imagem, essa bolinha aí vermelha é um mioma submucoso e é assim que é feito o exame. Esse é o primeiro diagnóstico que é feito pela ultrassom transvaginal. O outro segundo diagnóstico, muito semelhante a esse, entre aspas,
é o pólipo. O pólipo eu sempre digo para as pacientes, como se fosse uma carnezinha crescida. Tá? Fosse um sinalzinho que cresce lá dentro da cavidade uterina, exatamente por isso que é pólipo endometrial. É porque do endométrio cresce, células vão começar a se multiplicar, forma uma carnezinha aqui e por estar aqui dentro também vai causar essa menstruação excessiva. Tratamento, o mesmo do mioma submucoso, a histeroscopia também. Agora cuidado, olha, não vão confundir o termo histeroscopia com histerectomia. Histerectomia é a cirurgia de retirada do útero, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando histeroscopia, porque esse nome histero, ele vem de útero, tá? Oscopia é a câmerazinha, não tem a endoscopia digestiva para ver o estômago? A histeroscopia é como se fosse uma endoscopia do útero. A histerectomia é a retirada do útero, não é isso que eu estou dizendo, tá? Então é histeroscopia. O terceiro diagnóstico é um diagnóstico de adenomiose. Eu tenho vários vídeos aqui nesse canal também falando sobre adenomiose, e adenomiose é quando células aqui de dentro do endométrio, elas começam a infiltrar aqui, olha, a parede do útero, fazendo com que esse útero fique inchado, inflamado, o famoso útero crescido. Vou mostrar para vocês agora uma imagem do ultrassom transvaginal, vocês veem aí um útero crescido, essas imagens heterogêneas aí na parede do útero é a adenomiose. Bom, feito esse ultrassom transvaginal, se tiver alguma dessas alterações que eu falei, o pólipo, o mioma, a adenomiose, a gente vai ter um diagnóstico e a gente vai partir para um tratamento. Outro vídeo eu vou fazer mais especificamente sobre o tratamento da adenomiose, que senão eu ia ocupar todo esse vídeo, que é um tratamento que a gente tem que fazer tanto bloqueio hormonal, tem que desinflamar o útero, tem que fazer a dieta anti-inflamatória, fazer os suplementos anti-inflamatórios, porque de fato a adenomiose é uma condição especial que ela merece uma atenção especial diferenciada. Agora, se você fizer esse ultrassom transvaginal e estiver normal, significa que essa alteração está no sangue. E aí você pode ter três alterações frequentes. Ou você tem um problema de coagulação, ou você tem uma alteração de hormônios, às vezes causado por uma tomada de um anticoncepcional, ou tomada inadequada de um anticoncepcional, ou também o ovário policístico, que é muito comum ter esse sangramento excessivo. Só que quando a pessoa tem o ovário policístico, como é a característica bem clássica que vocês de cara já vão saber? A pessoa que tem ovário policístico, na verdade, ela começa a demorar muito para menstruar, então as menstruações dela começam a atrasar a cada 40 dias, 60 dias, às vezes passa 3 meses sem menstruar e quando vem, pode vir aquele rio, descer muito sangue. Eu vou falar entre aspas, muito entre aspas, é como se tivesse acumulado ali aquele sangue, porque o endométrio fica grande, fica grosso. Na medicina a gente chama, ele fica hiperplásico, fica crescido, e aí quando sangra com aqueles pedaços sangrando muito. Tá? Então não é aquele sangue que está vindo todo mês e nem aquele sangue que está vindo de 15 dias. Não, você demora para menstruar e quando vem, vem muito. Isso é bem característico do ovário policístico. Esse diagnóstico também é feito na ultrassom, a gente olha o diagnóstico lá da... Eu vou até mostrar para vocês aí um vídeo agora, esse é um vídeo de um útero, essa parte branca aí dentro, grossa, é um endométrio grosso, que a gente chama hiperplásico, bem típico dessa situação que eu estou falando para vocês. A outra condição, eu falei para vocês, eu converso com a paciente, identifico muitas vezes como ela está tomando anticoncepcional, tá? Porque a maioria das pacientes, às vezes, elas erram na tomada. Primeiro, anticoncepcional, vou fazer um resumo bem rápido para vocês, pílula, você tem praticamente 2 regimes hoje. Você tem o de 21 e o de 24 comprimidos. E todos esses anticoncepcionais em pílulas são feitos para imitar um ciclo perfeito de 28 dias. Então, o que eu quero com isso? Dizer que se você toma um regime de 21, você toma 21 para 7. Tá? Por 7 dias não toma nada. Dá uma pausa de 7 dias para voltar uma nova cartela, independente do dia que der essa menstruação. O de 24 toma 24 para só 4. 24 mais 4 dá 28. Então, esses 2 regimes são feitos para imitar um ciclo perfeito, vamos dizer, entre aspas, de 28 dias. Só que às vezes vocês bagunçam, tendo vários pacientes, doutor, eu paro, aí eu espero descer, depois eu espero ficar boa, espero não sei quantos dias, eu não sei inclusive nem de onde elas tiram esses critérios, não sei se conversaram com a amiga, enfim, com alguma situação que elas acham que estão tomando de forma adequada. Outra coisa é não tomar no mesmo horário, que também pode atrapalhar
a menstruação de vocês. E também as injeções. A injeção, só a primeira injeção que depende da menstruação, porque quando desceu a menstruação eu tomei a minha injeção e aí grava aquele dia, eu vou dizer hoje, por exemplo, hoje é dia 13, digamos que eu tome no dia 13, todo dia 13, a cada 30 dias eu vou tomar a minha injeção. Então é dessa forma também que eu vou fazer o uso do meu anticoncepcional, tá? Se tiver alguma coisa errada aí, pode piorar, pode bagunçar. Normalmente a gente peça para dar uma pausa, reavaliar o tipo de anticoncepcional, o método que você está usando para saber se é o mais adequado para a sua saúde, tá? E isso eu estou falando de uma situação que você não tem nenhuma doença. Fez o transvaginal, não tem nenhuma doença. E por último, a situação que você precisa fazer um exame de sangue para dar o diagnóstico de alterações na sua coagulação. E eu vou citar aqui para vocês alguns dos principais exames de sangue que é necessário vocês fazerem. Vocês vejam, um exame fundamental é o hemograma completo, que nele a gente vai avaliar a anemia, vai avaliar a hemácia, ver como é que está o seu sangue. O tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina, eu sei que são nomes complicados aí, mas o que a gente chama de TTPA, o fibrinogênio, fazer investigação de uma doença que a gente chama do von Willebrand, que é quando a pessoa nasce sem esse fator do von Willebrand, ela começa a ter muito sangramento também. Então são nomes técnicos que evidentemente não são vocês que vão chegar no laboratório e pedir o exame de sangue, você tem que conversar com o seu médico e dizer assim, olha, eu quero fazer um hemograma e um coagulograma, ou seja, para investigar toda essa parte aí do seu sangue. Em geral, confesso a vocês que clinicamente, quando é que a gente suspeita de algum problema de sangue? Quando a pessoa tem sangramento em outras partes, tá? Ela fala assim, doutor, de vez em quando meu nariz sangra, meu olho sangra, aí eu vou defecar minhas fezes sangra, eu tenho vários sangramentos, eu me machuco com facilidade, fica aquele hematoma. E essa história normalmente começa lá na adolescência, quando começam as primeiras menstruações. Então a gente sabe que geneticamente ela tem alguma alteração ali na coagulação do sangue dela. Bom pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a saber mais ou menos o que seriam as causas desse sangramento excessivo, pólipo, mioma, adenomiose, alterações da coagulação, alterações hormonais, ovário policístico são as principais causas. Muita gente tem medo do câncer, mas o câncer não é uma das principais. Quando a gente pensa no câncer, para realmente encerrar esse vídeo, quando a paciente já entrou na menopausa há alguns anos, já tem seus 55, 60 anos e de repente começa a sangrar, é quando a gente se preocupa muito com o câncer. Então a gente pergunta, você tem feito a prevenção ginecológica? Por isso que é importante fazer seu Papai Nicolau todos os anos. E se às vezes a pessoa está acima do peso, a gente pensa que pode ser um câncer do tipo que é o câncer de endométrio, que pouca gente conhece. Muita gente no Brasil fala muito do câncer do colo uterino, que está associado à infecção pelo HPV, e pouca gente fala do câncer de endométrio. Mas eu prometo fazer um vídeo aqui específico sobre o câncer de endométrio. Olha, do fundo do meu coração, obrigado por estar aqui mais uma vez. Para quem não está inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, porque toda vez que abrir um vídeo meu aqui, o YouTube vai te avisar e você vai poder interagir. Se ficou alguma dúvida, não guarde para você. Não esquece de deixar aqui no comentário que eu vou entrar e responder vocês. Forte abraço, fique com Deus, olha, e até o próximo vídeo. Tchau!